possível... Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Boccaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. O programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não. Eu acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual o interesse do Boccaro em mim? Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí. A minha participação nisso foi buscar investidores para botar de pé um filme privado, com recursos privados, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o meu pai. Porque é uma pessoa que está passando por uma grande perseguição, foi vítima de uma farsa por parte de alguns integrantes aqui da Suprema Corte desse país, alguém que é honesto, que jamais mereceria estar passando por isso. E é um sonho meu, sempre foi um sonho meu, fazer com que a história de vida dele, que é muito bonita, é muito emocionante, ele merece uma homenagem como essa em forma de filme. Então, o papel foi absolutamente buscar investidores, Malu. Porque eu não posso fazer como faz o Lula aqui, de buscar dinheiro da Lei Rouanet. Eu não posso pedir dinheiro na Embratur ou na Prefeitura de Niterói para fazer um desfile de escola de samba em homenagem ao Lula, uma campanha antecipada. Então, assim, eu fiz uma coisa obviamente normal, não tem absolutamente nada a esconder sobre isso. Mais uma vez, um filho pedindo, buscando investidores para que possam aplicar nesse projeto cultural e esperar receber algum retorno em função do lucro que esse empreendimento cultural der. Simples assim. Ok, tem as mensagens da matéria do Intercept Brasil mencionam a negociação para o envio de recursos do Daniel Boccaro e da Entre Investimentos para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, advogado de imigração. Esse dinheiro foi para o Eduardo Bolsonaro ou não foi? Não foi, Malu. Não foi para o Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, eles foram utilizados... De qual fundo o senhor está falando? Oi? De qual fundo? O Heaven Gate? Eu não sei exatamente qual é o nome do fundo. Esse fundo está no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro, advogado de imigração. Esse dinheiro vai para o fundo, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, para você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você que cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de imigração dessa área, e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, é a pessoa que tem expertise, se não me engano, de quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos. Mas é um brasileiro que o dinheiro precisava passar para ele para depois ir para a Gol? Você tem que buscar algum profissional nessa área que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. Mas então, peraí, deixa eu só entender, senador, por que esse dinheiro precisava passar pelo advogado do Eduardo Bolsonaro se existia o Mário Frias e a Go Up? Qual é a necessidade dessa... Qual é a participação do Eduardo? Ele também é captador no filme? É isso? Entendi. Malu, o advogado, ele é advogado e é gestor do fundo também. Mas ele pagava a Go Up, é isso? Qual é a necessidade? Os detalhes, olha só, a minha participação nisso, Malu, foi buscar investidores. E, mais uma vez, dinheiro privado, ao contrário do que algumas pessoas estão insistindo em falar, né, porque parece que fazem, adoram, que não adianta explicar para algumas pessoas a verdade, que fazem questão, né, de distorcer tudo, né, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Agora, mais uma vez, Malu, esses recursos, qualquer recurso privado que tenha sido aplicado neste fundo foi integralmente para a produção do filme. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa
que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento. É importante falar, Malu, que esse fundo ele é fiscalizado pela SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, que é um órgão sério, é um órgão que faz auditoria. O fundo presta contas para esse órgão de fiscalização do governo americano. É um órgão muito sério, que não tem absolutamente nada de errado. Se tivesse algo de errado, esse fundo, esse órgão já teria feito alguma espécie de notificação, comunicado aos gestores do fundo. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo. Pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate? Não posso te afirmar isso. Não posso então o senhor não sabe o destino de todo o dinheiro? O senhor estava cobrando 60 milhões de reais sem saber direito para onde ia o dinheiro? Olha só, eu fui buscar investidor. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme. Nem o ator que me interpretou eu escolhi. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada. O que eu fiz foi buscar um filho, buscar investimento privado para um filme que vai ser feito privado em homenagem ao seu próprio pai. Qual que é a dificuldade de entender isso? Não vão conseguir, Malu, me colocar na mesma vala comum do PT, como se envolvimento com o Banco Master, agora o Flávio Bolsonaro foi pego nisso. Não. Vamos fazer distinção. Tem envolvimento, tem bandidos nessa história e tem inocentes, tem pessoas que estavam ali de boa fé, como eu estava, buscando investimentos privados para fazer um filme sobre meu pai. E ele merece ir, está pronto o filme. O filme vai acontecer, está em detalhes finais, vai estrear esse ano ainda aqui no Brasil. Então, não é algo como querem induzir, um dinheiro, um investimento que faz algum caminho para depois chegar lá nos Estados Unidos para financiar o Eduardo Bolsonaro. Isso é mentira, isso é criminoso, isso é ilação, isso é torcida contra a gente. Não, o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado. Mas o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado do seu irmão. Eu não sei de detalhes, de verdade. Mas o senhor falou que contratou o advogado para fazer a gestão do investimento. Olha só, esse dinheiro foi para um fundo exclusivo. Você não vai botar a palavra na minha boca, Malu, desculpa. O dinheiro vai para um fundo exclusivo para a realização do filme. Tá, e a GoUp não faz parte desse fundo e nem o Mário Frias? Que eu saiba, não. Pelo que eu estou acompanhando de vocês, não. E pelo que eu soube até agora, também conversando com eles, não. Senador, o senhor está insistindo que não tem problema ter ido atrás de dinheiro para captar recursos para o filme do seu pai. A Polícia Federal fez uma investigação, tem um inquérito cuja relatoria de André Mendonça, que inclusive foi indicado para o Supremo pelo pai do senhor. A Polícia Federal já tem demonstrado nas investigações que Daniel Vorcaro não dava dinheiro para políticos, para autoridades, porque ele gostava dos políticos ou das autoridades. Ele tinha interesses, ele buscava, muito provavelmente, que a polícia está investigando, proteção. É muito improvável que Daniel Vorcaro tenha um interesse pelo cinema nacional. Alguma coisa ele queria dando esse dinheiro. O senhor está insistindo na sua defesa que esse dinheiro é um dinheiro privado, como se isso fosse sinônimo de um dinheiro limpo. A gente sabe os rolos do Daniel Vorcaro, o impacto, o buraco que ele causou no fundo, no FGC. A gente sabe que tem dinheiro público também na teia do Daniel Vorcaro, como dos fundos de previdência, por exemplo, do Rio de Janeiro, 1 bilhão. BRB também, enfim, a teia do Daniel Vorcaro não é limpa. Por que o senhor foi bater numa teia que não é limpa para pegar dinheiro para o filme do seu pai? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu sou apresentado a ele pelo Thiago, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, porque você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói, mas ele foi vítima de uma grande farsa e está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo de fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática.
Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos. Inclusive, o Daniel Vorcar, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé, como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Vorcar em mim? Ele viu, eu acho, né, tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlia, que seja com a expectativa de retorno desse investimento, porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro, eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula, tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme, que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que está maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Vorcaro. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que eu nego, na verdade, que conhecia, que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Vorcaro, a pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi. E lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma, primeiro, que a pessoa que vem me abordar, eu conheço, é desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente favorável ao PT e contra nós, e eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Senador. Assim, ó, é investimento privado, como é de verdade. Só tem dinheiro público, a gente acabou de falar, senador Matheus. Desculpa, Otávio, só para insistir nisso, porque o senhor tem repetido que é dinheiro privado, mas tem dinheiro público. E o repórter do Intercept fez a pergunta com muita educação para o senhor, e o senhor mentiu na resposta. A pergunta foi exatamente para me colocar no mesmo saco sujo do PT. Não vão fazer isso. Senador, não tem possibilidade disso acontecer. Senador, o senhor está dividindo essa história entre inocentes e bandidos. A partir do momento que um repórter faz uma pergunta se o Vorcaro financiou o filme e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de militante e o senhor diz, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o inocente não tem nada... Deixa eu acabar minha pergunta. Porque já expliquei, eu tenho um contrato de confidencialidade. Eu estou falando nesse momento porque isso, obviamente, veio à tona, não tem mais como negar. Por isso que eu estou vindo aqui de peito aberto, falar, olhando no olho de todo mundo, que não tem absolutamente nada de errado. Não adianta, Otávio, querer nos rotular, mais que você tenha sua preferência político-partidária, de ter feito algo errado, que nós não fizemos. É uma relação contratual. Eu não tenho absolutamente nenhum contato com o Daniel Vorcaro, a não ser para tratar de filme. E as próprias conversas que foram vazadas mostram absolutamente isso. Mas, senador, nessa conversa que o senhor tem com o Vorcaro, que seria uma conversa profissional, um patrocínio... Profissional, é de um investidor. Mas é assim, é meu irmãozinho, fica com Deus, me arruma a grana, tamo junto. É irmãozinho... É meu amigo ou é uma conversa profissional? Porque depois o dinheiro o senhor nem sabe para onde vai. Otávio, você é do Rio de Janeiro, você sabe que irmão, meu irmão, é uma expressão que a gente cumprimenta até o... Vai pedir um pouco na praia, meu irmão, me dá um coco aí. Não pede 60 milhões. É igual no Rio Grande do Sul, comprar um coco é diferente de pegar 60 milhões com um banqueiro desonesto, senador. Velho em Brasília. Cara, não tem... Se você querer me empurrar goela abaixo, uma intimidade que eu não tenho com ele. É uma conversa que eu trato como um carioca se refere a uma pessoa qualquer. O senhor fala para todo mundo, estamos juntos sempre?
Em qualquer situação. Isso é comum, tamo junto, fica com Deus, um abraço, meu irmão. Mas, senador, senador, você comprar um picolé e dizer, pô, obrigado aí, meu irmão, o troco aí, fica com o troco aí, meu irmão, é muito diferente de um senador que quer ser presidente da República, peraí. Ligar para um banqueiro, pegar 64 milhões, sendo que no estado do seu partido aqui, investiu 1 bilhão e 400 milhões de dinheiro público, dinheiro dos servidores, no banco desse cidadão. Então, não é uma conversa de carioca informal, é uma coisa muito séria do senador. Não faça relações criminosas, por favor, Otávio. Eu não tenho absolutamente nenhuma ingerência no governo do Estado do Rio de Janeiro. Não, mas o ponto é que essa é uma informação pública, senador. O ponto é dessas relações. Você quer me vincular a uma situação que, à época, absolutamente ninguém tinha ideia de a que ponto chegaria como estamos vendo hoje. Vocês contarem uma história de trás para frente é muito fácil. Não, senador, olha só, em novembro, quando o senhor fala com ele... Peraí, Malu, por favor, deixa eu responder. Eu respeito demais o seu trabalho. Deixa eu responder aqui. Mais uma vez, eu tive contato com ele exclusivamente para esse investimento no filme, em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nada contra ele. Ninguém, nem você, Malu, que a pessoa mais informada sobre esse assunto naquela época, podia afirmar que ele tinha uma coisa de errado. Senador, eu publiquei uma matéria em julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou investimento no Master porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações anteriores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de 2024... Isso não teve repercussão depois, Malu. O senhor não leu o tweet do seu pai? Esse assunto acabou, não teve repercussão nenhuma. Mas ao longo de 2025... O Daniel Vorcaro continuou aqui tendo nota do Banco Central aí, ele continuou... Mas o seu partido apoiou uma CPI do Master no Congresso, em abril de 2025. Um monte de coisa, continua botando dinheiro na Globo. Senador, uma coisa é patrocínio, outra coisa é o que o senhor o que o Vorcaro fez, dinheiro por meio de laranja. Não é E o senhor é um senador da República, o senador Flávio Bolsonaro. Tem uma diferença aqui, o senhor é um homem público. Agora a forma foi aí os advogados, o pessoal que gera o fundo, eles é que trataram, não tratei disso. Não adianta querer me vincular a uma coisa como essa. Ninguém imaginava que podia ser um dinheiro que não tivesse uma origem limpa. Ninguém podia imaginar. Senador, vamos lá. Quando o senhor conversa com ele, vamos entender, quando o senhor conversa com ele em 2025, ele já era enrolado, tanto que o senhor trata da questão dele, dos rolos dele, o senhor não aborda, mas menciona que ele está passando por um período difícil. Sim, o senhor é um senador da República. Sim. O senhor vai a um banqueiro que está enrolado e pede dinheiro para esse banqueiro. O senhor não pode normalizar isso. O senhor está pedindo dinheiro para o banqueiro. No final do dia, é isso. O senhor está cobrando, está falando que ele não pagou o contrato. Então, o senhor pode explicar para a gente esse contrato que tem confidencialidade, senador? Então, vamos, o senhor está aqui disposto a esclarecer. Conte para a gente quais são as cláusulas, então, que tem nesse contrato. O Daniel Vorcaro é produtor executivo do filme sobre seu pai? Não. O que eu sei, né, é o que os advogados me passaram agora, isso está vindo à tona, é que, recentemente, né, que tinha, sim, esse contrato de confidencialidade, isso eu já sabia. Agora, o investidor, isso que está, inclusive, da divergência com relação à nota lá que foi feita pela produtora, se não me engano, é apenas uma questão ali, né, de formalização. Como ele não faz parte, o Daniel Vorcaro não faz parte de nenhuma assinatura de contrato, não tem absolutamente nada com a assinatura dele, tecnicamente, esse dinheiro não foi dele. Essa que é a divergência que existe, que eu acho que é apenas de formalidade, mais uma vez. E repito aqui, eu insisto, Júlia, não dá para você querer trazer a preço de agora a realidade lá do contexto de 2024, final de 2024. Mas e 2025? Quando eu insisto, olha só, como é que foi a minha participação? Eu consegui lá, conversamos, ele topou fazer investimento no filme, está formalizado, eu estava achando que estava tudo tranquilo. As parcelas foram sendo pagas conforme estava estabelecido nesse contrato e chega um momento que ele começa a parar de pagar essas parcelas. E eu questionava assim, olha só, você não vai cumprir a sua parte no contrato? Não é favor nenhum, não estou pedindo dinheiro, não estou praticando nenhuma extorsão, como alguns levianos criminosos estão dizendo, tá? Ele parou de honrar os seus compromissos. Ele estava descumprindo o contrato. E eu, como sou uma parte interessada, um filho querendo que o filme do pai seja concluído, fique pronto, cobrava, olha, você vai fazer, se você não fizer, tudo bem, você só me avisa que eu vou buscar outros investidores. E foi o que aconteceu em determinado momento. Até mas então era não tinha de cobrança? Não tinha ali acusações, não tinha formalidade assinada.
tinha uma suspeita, mas eu estava querendo que ele honrasse o contrato. Porque na minha cabeça não é até com esse ele, momento, não certo? tinha nada de ilegal. Então vamos lá, a partir do momento que acontece algo mais grave, eu percebi que ele não ia honrar com as parcelas do seu contrato, eu fui buscar outros investidores. Houve mais de 10 investidores que botaram dinheiro no filme também, sempre com um contrato assinado, uma formalização, para que a aplicação desse investimento gerasse algum retorno financeiro para ele em forma depois que o filme tivesse dado lucro. É simples assim, gente. Não tem absolutamente nada de errado de você captar investimentos privados para investir num filme, numa obra cultural. De novo, há questionamento sobre dinheiro ser privado. Não fui buscar dinheiro na prefeitura de Niterói. Não fui buscar dinheiro na Odebrecht. Não fui buscar dinheiro na JBS. Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com... Eu não tive nenhuma contrapartida em função da minha atuação pública, Júlia. Senador, o Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com dinheiro público. O senhor bateu na porta dele para pedir dinheiro. Você está descontextualizando. Olha, deixa eu dar as datas para o senhor. Ninguém tinha ideia de que era assim. Então vou dar as datas para o senhor, que o senhor nos ajuda a entender com as datas. Olha só, a primeira comunicação do Banco Central vetando o negócio com o BRB, quer dizer, o mundo já sabendo que tinha rolo ali, é de 3 de setembro de 2025. E aí deram luz para uma situação que na época não existia, né? O áudio do senhor, só dando as datas certinhas, aí o senhor põe a sua argumentação. Olha só. 3 de setembro de 2025, o Banco Central publicamente se posiciona contra o negócio com o BRB. No dia 8 de setembro, portanto, 5 dias depois, o senhor cobra ele por dinheiro. Depois a polícia abre um inquérito no dia 30 de setembro para investigar os rolos do Daniel Vorcaro. As conversas se estendem, senador, até 16 de novembro. Quer dizer que ele era um banqueiro enrolado, está claro, e que o senhor, um homem público, senador da República, bateu na porta dele para pedir um dinheiro de um banqueiro que estava enrolado, também está claro porque está registrado. E ainda tem a fala final, estarei sempre contigo. O senhor diz, estarei sempre contigo, e ele fala... Amém? No meio desse contexto todo em que o rolo já era sabido. Não era sabido, ele era acusado e eu torcia para que ele esclarecesse, né, qualquer coisa de errado que ele tivesse 2 dias depois ele é preso. Olha só, o último pagamento que ele fez, ele estava honrando as parcelas do contrato de investimento num filme privado, insisto em falar, não tem absolutamente nada de público, nenhuma relação, não tem nenhum benefício que ele pudesse ter com a minha atuação como senador, tá? Ele foi em maio de 2025. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o Vorcaro vai delatar, vai falar, vai abrir o bico com relação aos ministros do STF, com relação a alguém lá do STF? Ou ele vai ficar pianinho e vai se referir somente aos parlamentares do Congresso Nacional? Senadores, deputados, vai falar sobre membros do executivo do governo Lula ou do próprio Lula, tem alguma coisa para falar referente a, ministros do governo Lula. Essa colaboração premiada ou a famosa delação do Vorcaro vai cair como uma bomba na República, não tenha dúvida disso, principalmente se ele abrir o bico referente aos ministros do STF. O STF está passando por um momento muito delicado no sentido de que a instituição, a credibilidade da instituição está em jogo. E o Vorcaro vai ser um cara que vai, me parece, colocar aí a par de cal nessa situação toda, quando se refere ao STF e também ao destino da República, né? A CNN está publicando aí. A CNN está publicando. A manchete da CNN diz que a comunicação entre Moraes e BC, que é o Banco Central, né, entra no radar da delação do Vorcaro.
Não se sabe se vai acontecer ou não, porque as especulações que se tem em torno dessa questão da delação ou da colaboração premiada do Vorcaro é que ele vai isentar lá os ministros do STF. Mas de toda forma a CNN está falando aqui que o Vorcaro pode delatar sim os ministros, principalmente aí o Moraes, né, o Alexandre de Moraes. Né? A colaboração do ex-banqueiro deve abordar se houve reuniões entre Moraes e o presidente do BC, do Banco Central, né, sobre a liquidação da instituição financeira, ou seja, o Banco Master. Moraes se reuniu ou não se reuniu com o presidente do Banco Central para falar sobre a liquidação do Banco Master, que é do Vorcaro? Era, né? Que agora o Banco Master quebrou, nem existe mais o banco. Então, fica aí a grande pergunta, a pergunta que não quer calar. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. E até breve.